pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, professor Ricardo aqui, mais uma aula. Na última aula, vocês viram alguns vídeos que falavam sobre funções. E na aula de hoje, iremos tomar um maior conhecimento sobre uma dessas funções. Na aula de hoje, iremos iniciar o conteúdo do segundo bimestre com função quadrática. Agora você pode estar se perguntando o que é uma função quadrática. Vamos esclarecer aqui. Uma função quadrática é uma função dada na forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Nesse momento você pode dizer aí, professor, eu não entendi nada. Mas vamos entender. Uma função na qual eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são quaisquer números que você quiser, exceto o a, que o a tem que ser diferente de zero. Então a pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser qualquer número menos zero. O b também pode ser qualquer número e o c. Vamos ver um exemplo de uma função quadrática aqui. Aqui a função ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho aqui a função x ao quadrado mais 2x mais 1. E essa aqui é uma função quadrática? É sim. Por quê? Tem duas coisas que eu tenho que olhar. Eu tenho o expoente x ao quadrado aqui? Tenho. E ele é o maior dentro dessa equação? Sim. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. O expoente aqui seria 1. Então ele é sim o maior. E a é diferente de zero? Não sei. Eu tenho que ver quem é esse a aqui. Quem é que está ao lado de x ao quadrado? Vamos ver. Como x ao quadrado não tem ninguém ao lado, o número que está sempre oculto ao lado de uma letra é qual? É o número 1, né? Então aqui, ó, o valor de a é 1. Se eu tenho o valor de a diferente de zero e x ao quadrado é o meu maior expoente, então é sim uma função quadrática. Vamos olhar os outros termos, a, b e c. A gente acabou de ver que é 1. E quem é b? B vai ser o número que está ao lado de x. Então aqui, ó, b vai ser 2. E quem é que vai ser o c? Esse c vai ser chamado de termo independente. Esse c vai ser o número que está sozinho. Então o c vai ser 1. C igual a 1. Ok? Vamos praticar aqui um pouco e ver algumas funções, para ver se elas são quadráticas ou não, função de segundo grau. Essa função f de x igual a 2x ao quadrado, será que ela é uma função quadrática? Uma função de segundo grau? Ela vai ser função quadrática se ela possuir o expoente 2 como sendo o maior. Aqui, ó, a gente tem o expoente 2. Ó. Tem o expoente 2 e ele é o maior? É. Não tem nenhuma outra letra x com expoente. E o termo a? Quem é o termo a? Quem está ao lado de x ao quadrado, que é 2. É diferente de zero? Sim. Então essa aqui é uma função quadrática. Vamos ver quem são seus coeficientes? Vamos ver quem é a, b e c? Professor, mas aqui só tem x ao quadrado, como é que eu vou ver quem é a, b e c? Não é que só tem x ao quadrado. Os outros estão ocultos. Vamos descobrir eles aqui. Essa função 2x ao quadrado é a mesma coisa que a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 0x mais 0. É como se eu estivesse colocando 0x. Quanto é 0 vezes x? 0. Precisa colocar 0 aqui? Não. Mais 0. Precisa colocar mais 0 aqui? Não. Então, ó, quem seria o meu termo a, b e c? A é quem está ao lado de x ao quadrado. Esse aqui vai ser a. Quem é b?
B é quem está ao lado de x. Mas aqui não tinha x, então eu sei que ele vai ser 0. Então, ó, B vai ser 0. E o termo C? Quem é que vai ser o termo C? O termo C, ó, é quem está ao lado, quem está sem letra alguma. Então essa aqui, ó, é a letra C, tá? C vai ser 0 também, tá? Então essa aqui é uma função quadrática, ó. Essa aqui é uma função quadrática. Vamos passar para frente. O próximo exemplo. F de x igual a x ao cubo menos 2x. Eu tenho que observar. Essa função aqui, ela possui x ao quadrado? Bom, x ao cubo menos 2x. Não, ela não tem x ao quadrado. Então daqui eu posso dizer automaticamente que essa não é uma função quadrática. Se não tem o x ao quadrado aqui, ó, ela não é uma função quadrática. Se eu olhar aqui, ó, essa função estendida, eu consigo ver que ao lado de x ao cubo, não tem número nenhum, é 1. Como não tem x ao quadrado, do lado de x ao quadrado vai ser 0. O a, que é quem está ao lado de x ao quadrado, esse valor pode ser 0? Não, ele não pode ser 0. Então essa função aqui ela não é quadrática, ou seja, uma função de segundo grau. Tá? Então vamos passar aqui para a próxima. A função aqui, 5x mais 8. Então vamos ver aqui rapidinho. Essa primeira é uma função quadrática. Essa segunda não é uma função quadrática. Vamos ver essa terceira. 5x mais 8. 5x mais 8. Será que possui x ao quadrado aqui? Não. Aqui só possui x. Então não tem x ao quadrado. Assim como na segunda, eu posso dizer que ela não é uma função quadrática. Ou seja, não é uma função de segundo grau. Se eu mostrar quem está oculto aqui, eu vejo que o valor de C, de A na verdade, que é quem está ao lado de x ao quadrado, é 0. Olha aí, o valor de quem está ao lado de x ao quadrado é 0. Então essa aqui não é uma função de segundo grau, uma função quadrática. Vamos ao próximo exemplo. A função 4x ao quadrado menos 1. Será que é uma função quadrática? Vamos olhar algumas coisas. Será que ela tem o termo x ao quadrado? Vamos ver. Bem aqui eu tenho o termo x ao quadrado. Ele é o maior? É sim. Não tem nenhum outro termo que tenha x ao cubo, x à quarta, nenhum outro termo do tipo. O coeficiente é diferente de 0? Sim, o coeficiente é 4. Então essa aqui vai sim ser uma função quadrática. Tá? Se ela é uma função quadrática, vamos identificar quem é A, B e C. Eu tenho aqui, ó, 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado. Quem está ao lado de x ao quadrado é A. Então aqui vai ser A. Quem está ao lado de x? Tem alguém aqui ao lado de x? Não tem nem x aqui, ó. Não tem x. Então quem está ao lado de x aqui, ó, é o 0. Tem algum número sozinho aqui? Tem. O menos 1. Isso significa que o menos 1 vai ser o termo independente, ou seja, vai ser a letra C. Tá? Então A é 4, B é 0 e C é menos 1. Esse menos conta, hein? Então essa aqui é uma função quadrática. Vamos à próxima. F de x igual a menos 5x ao quadrado mais x. Será que essa aqui é uma função quadrática? Vamos ver. Vamos analisar ali. Essa aqui é uma função onde eu tenho o termo x ao quadrado? Sim, eu tenho x ao quadrado. Esse x ao quadrado é o maior expoente? Sim. Esse aqui é x elevado a 1, x elevado a 2 é o maior expoente. E quem está ao lado de x ao quadrado? Menos 5. É diferente de 0? É sim. Então essa aqui, ó, é uma função quadrática. Tá?
Se ela é uma função quadrática, eu consigo identificar quem é A, que está ao lado de x ao quadrado, quem é B, que está ao lado de x, e quem é C, que é o número sozinho. Vamos lá identificar. Ao lado de x ao quadrado, eu tenho o quê? Aqui no vídeo de vocês, tá aparecendo um umzinho bem aqui, mas esquece isso, tá? Isso aqui é um 2. Só um detalhe. Um 2. Então, quem está ao lado de x ao quadrado? É o menos 5. Então, menos 5 aqui vai ser o meu A. Quem é que está ao lado de x? Tem algum número aqui do lado de x? Não, se não tem nenhum número, o número vai ser 1. Então, aqui o meu termo B vai ser 1. Aqui, eu tenho algum número sozinho? Não, não tem. Então, esse número sozinho vai ser o 0. Então, o termo C, que é o termo independente, vai ser 0. Tá? Vamos para o nosso último exemplo. X ao cubo mais 2x ao quadrado é uma função quadrática? Vamos olhar. Eu tenho o termo x ao quadrado? Tenho. E ele é o maior expoente? Não. Aqui eu tenho x ao cubo. Então eu já sei que essa aqui não é uma função quadrática. Tá? Não preciso nem identificar A, B e C. Bem, agora vamos dar uma olhadinha no gráfico de uma função quadrática. Vejamos a função f de x igual a x ao quadrado, que é uma função que vocês já conhecem, que a gente já fez em sala, vocês têm no caderno. Ok? Como fazer a função? Primeiro eu preciso da tabela. Fazendo a aplicação aqui do valor de x na minha função. Menos 2 no lugar de x, menos 2 ao quadrado. E o resultado é o valor de y, fazendo o par ordenado ao qual eu vou colocar na minha função. Fazendo o gráfico, todo o processo que vocês já sabem, nós temos esse gráfico aqui. Se você reparar em qualquer função quadrática que tenha o expoente 2 aqui, ela vai ter esse formato. Vai ter esse formato aqui, parecendo um U, parecendo um V, que você achar mais parecido. E esse formato ele recebe um nome. A curva formada no gráfico da função quadrática, é denominada parábola. Então, essa curva aqui que você está vendo agora, ela tem o nome de parábola, tá? Mais uma coisa. Temos algumas coisas a serem vistas com essa tal de parábola. A gente pode encontrar ela no nosso dia a dia. Você sabe onde? Vamos ver. Nós podemos encontrar ela na natureza. O formato aqui, que um arco-íris é uma parábola. Uma fonte jorrando água, uma parábola. Uma antena parabólica. E aqui vai uma curiosidade. A antena parabólica recebeu esse nome, parabólica, pois seu formato se assemelha muito a uma parábola. Metade para cima e metade para baixo, uma parábola. Tá? Uma ponte também tem o formato de uma parábola aqui. Uma montanha russa. A arcada dentária, inclusive ela mostra os pontos entre um dente e outro. Um túnel. Até mesmo nos esportes. O atleta vem correndo e dá um pulo aqui, fazendo o formato de uma parábola. Ok? Bem, ainda dentro da parábola, é possível saber como o gráfico de uma função quadrática irá se apresentar observando apenas o coeficiente A. Dentro da minha função quadrática, se eu olhar para o número que está ao lado de x ao quadrado, eu tenho como saber o formato que a minha parábola vai ficar. Tá? Que isso muda também. Aqui eu tenho a função x ao quadrado, que é a que vimos agora há pouco. O gráfico dela fica desta forma, como vocês acabaram de ver. Aqui os pontos e aqui a minha parábola, tá? Função x ao quadrado. Uma curiosidade é que temos que ver o número que está ao lado de x ao quadrado. Bem aqui, ao lado de x ao quadrado, tem algum número?
Não tem nenhum número. Então o número que aqui está presente é o número 1. O número 1 ele é positivo. Quando o coeficiente a, que está ao lado de x ao quadrado, for maior que zero, a função é crescente e sua concavidade é voltada para cima. O que significa uma função ser crescente? Uma função é crescente quando ela vem caindo aqui, ó, e de um determinado ponto ela começa a subir. O meu lado direito, ó, fica crescendo, tá? Então isso aqui é uma função crescente. Ela vem caindo, aí de determinado ponto ela começa a crescer de novo. Então é uma função crescente. E o que significa dizer que a concavidade é voltada para cima? Concavidade voltada para cima. Significa que essa abertura aqui que a minha função faz vai ser sempre para cima, tá? A concavidade é esta abertura. Então a concavidade é para cima, então a abertura é para cima, tá? Vamos ver aqui então, sempre que o termo, o coeficiente a for maior que zero, ou seja, for um número positivo, a concavidade é para cima, ou seja, a abertura vai ser para cima, tá ok? Vamos continuar ainda vendo aqui na minha parábola. Bem, vejamos. Vimos a função x ao quadrado. O termo que está ao lado de x ao quadrado era um número positivo, a concavidade era para cima. E o que acontece quando esse número ao lado de x ao quadrado é um número negativo? Aqui temos como exemplo a função menos 2x ao quadrado. Os termos aqui, a função aqui é menos 2x ao quadrado. O coeficiente ao lado de x ao quadrado é menos 2, então a é menos 2. É um número negativo. Se quando esse número é positivo, a concavidade é para cima, podemos dizer que quando o coeficiente a, ou seja, quem está ao lado de x ao quadrado, é menor que zero, ou seja, é negativo, a função é decrescente. A função é decrescente e sua concavidade é para baixo. É voltada para baixo. O que significa dizer que ela é decrescente? Que ela começa subindo e quando chega em determinado ponto, ela começa a cair. Então ela começa a decrescer. Tá? E essa concavidade para baixo significa o quê? Que a abertura aqui, ó, ela vai estar voltada para baixo. Então podemos dizer seguramente que quando o coeficiente a for menor que zero, a função é decrescente, tá? E a concavidade é para baixo. Vai ter sempre esse formato aqui, independente do lugar, tá? Vamos prosseguir. Colocar aqui um ponto chamado vértice. É possível saber também qual o ponto máximo alcançado pela função, sendo a maior altura em uma função decrescente ou o ponto mínimo, maior profundidade em uma função crescente. Lembram que eu falei quando a função é crescente, ela começa a descer, a cair, chega num ponto, ela começa a crescer. E numa decrescente, ela sobe, 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 chega num ponto, ela começa a descer. Então, esse ponto ele ganha o nome de vértice. É o ponto máximo e o ponto mínimo, ou seja, a maior altura ou a maior profundidade em que esse ponto pode estar, ok? E esse ponto ele é chamado de vértice, como eu disse, e podemos achar a localização dele. Dada a função, eu posso saber em que ponto ele está localizado. Como? Eu vou ter duas formulazinhas aqui. Uma vai ser chamada de x-vértice e a outra vai ser chamada de y-vértice. A fórmula de x-vértice é essa aqui, ó. X-vértice é igual a menos b sobre 2a.
e y vértice é menos delta sobre 4A. Por isso é importante saber quem é A, B e C, que iremos utilizar aquela coisinha lá do início aqui. Tá, e esse delta aqui que a gente ainda não conhece, o que é esse delta? Esse delta é uma fórmula secundária. Esse delta a gente vai chamar ele de discriminante. E em breve iremos ter um vídeo falando só sobre ele, tá? Dentro da função quadrática. Por enquanto utilizaremos só a fórmula. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Por enquanto aqui são apenas fórmulas e serão aplicados os valores que tiramos lá no início com aquelas funções, tá? Mas isso aqui vai ficar melhor entendido quando vier um exemplo, tá? E é já. O nosso exemplo aqui é o seguinte: Marcos deu um chute numa bola no campo de futebol e sua trajetória seguiu a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 4. Qual a distância alcançada quando a bola atingiu sua maior altura? E qual a maior altura? Bem, essa função, essa questão aqui, ela nos deu a função ao qual a bola seguiu a trajetória. Então a bola seguiu a trajetória da função aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 8x menos 4. Ela fez uma curva, fez uma parábola, tá? Então eu tenho que saber qual é a distância que ela percorreu quando ela teve sua maior altura. Quando ela teve sua maior altura, ela estava no pico. Ela subiu, estava lá no pico, ia começar a cair. Isso aí, vendo agora há pouco, nós vimos que isso aí se chama vértice, que é quando ela está no seu ponto máximo. Como é uma função crescente, ó, a é negativo, o valor aqui vai ser menos 1, então ela é crescente, ela vai ter um ponto máximo. Esse ponto máximo a gente pode saber quem é. No caso, saber qual a distância que ele estava aqui na sua maior altura, eu tenho que saber então quem é o x-vértice. Por quê? A distância alcançada vai ser o x-vértice. Por quê? Porque a distância está aqui, ó, na horizontal. Ela vai percorrer o eixo x, tá? O eixo x, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a fórmula do x-vértice. A fórmula do x-vértice é essa, menos b sobre 2a. Então eu tenho que saber quem é a, quem é b e quem é c. Vou olhar aqui para minha equação, para minha fórmula, para minha função, na verdade, para minha função. Eu tenho aqui, ó, do lado de x ao quadrado tem algum número? Não. Se não tem nenhum número, eu posso seguramente dizer que esse número aí ao lado vai ser o 1. Só que ali não tem o sinal de negativo, então esse número vai ser menos 1. Quem está ao lado de x, que número é? Ao lado de x eu vou ter o 8. E quem é o número sozinho aqui? Tem número sozinho? Tem sim. Então vai ser c. E esse c vai ser igual a menos 4. Então agora eu já sei quem é A, B e C. B é 8 e o A menos 1. Então eu vou substituir esses valores aqui, ó, nessa fórmula. Então vamos substituir. O meu x-vértice vai ser o meu B, que é 8, se é menos B, menos 8. Sobre, dividido, para 2 vezes A. Então 2 vezes o valor de A é menos 1. 2 vezes menos 1. Então vai ser o quê? Menos 8 sobre menos 2. Menos 8 dividido para menos 2 dá quanto? Dá 4. Ou seja, o x-vértice é 4. A medida do x aqui, quando a bola estiver lá em cima, ou seja, o x-vértice, vai ser 4. Isso significa que a distância quando a bola atingiu a maior altura era 4 metros. 4 unidades. Se aqui for metro, 4 metros.
tá? Então é 4 metros. E a altura que a bola conseguiu alcançar, qual vai ser? Como eu estou tratando de altura, eu estou trabalhando uma reta na vertical. A reta na vertical aqui, ó, ela é y. Então isso aqui, calcular a maior altura, vai ser a mesma coisa de calcular o y vértice. E para calcular o y vértice também temos uma fórmula. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ok? Mas você sabe quem é esse delta aqui? O valor desse delta, o valor desse discriminante? Ainda não, mas você tem a fórmula dele. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E nós temos lá no início quem é A, quem é B e quem é C. Então eu posso saber quem é esse discriminante. Vamos lá. Vamos substituir esses valores. B ao quadrado. Se B é 8, então 8 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é A? A é menos 1. Vezes C. Quem é C? C é menos 4. Substituir cada uma dessas letras. Agora eu tenho que fazer as contas. Efetuar aqui as contas. Então vamos lá. 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes menos 1. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Mais 4. Mais 4 vezes menos 4, mais vezes menos, menos 4 vezes 4, 16. 64 menos 16 dá 48. Então aqui, ó, delta é 48. Eu já sei que valor eu vou usar lá na fórmula do y vértice. Aqui eu vou usar 48. Então vamos substituir agora os valores que temos. Meu y vértice é menos delta sobre 4a. Vou substituir os valores. Delta é 48, então menos 48. Sobre 4 vezes a. 4 vezes quem é a? Menos 1. Resolve as continhas. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E menos 48 dividido para menos 4 dá 12. Isso significa que a maior altura alcançada pela bola vai ser 2 unidades, 12 metros. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!